tarde, pessoal, começando com essa animação, pois eu queria falar sobre um assunto muito bom. Eu estava preparando vários conteúdos, sim, estava, mas aí eu resolvi mudar. Fernanda, por que você resolveu mudar? Porque eu quero comentar sobre um assunto que está mais sendo falado, o assunto da presidência. Nós vamos começar por ele, pois é o assunto que está mais sendo falado, é o assunto que pessoas mais estão criticando, é o assunto que as pessoas estão gostando, é o assunto que pessoas não estão gostando. Entende? Porque algumas pessoas são contra e algumas pessoas não é contra. Entende? Então eu fiz algumas pesquisas, descobri algumas coisas e estou aqui para falar algumas delas para vocês. Vamos começar com nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Porque vamos começar por ele, porque ele foi primeiro presidente, tá? Eu fiz algumas pesquisas e vou estar lendo algumas coisas que eu achei para vocês. Aqui vamos falar sobre 13 fatos impressionantes que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez para o Brasil em seu ano de previdência. Então, bora começar? Então, ele, pelo que eu pesquisei, ele fez 13 coisas que mudaram muito o Brasil. Uma dessas primeiras coisas, vamos começar pela educação. O que o Lula fez para a educação? Ele fez a criação de 18 universidades federais e 184 novos campinhos de cidade de centro urbano. Ele aumentou 4,5 milhões de vagas e chegando a mais de 8 milhões de universidades em 2015. Essa foi uma das coisas que ele fez pela educação. Agora bora passar pela saúde. Com o Lula e o PT, o orçamento para a saúde saltou de menos de 30 bilhões em 2003 para 105 bilhões em 2016, um aumento real de 111%. O SAMU foi criado por Lula em seu segundo ano na presidência, para que o país todo pudesse sorrir ainda mais os governos do PT. Criaram a maior programa de saúde bucal do mundo, o Brasil Sorridente, a implantação das unidades de pronto atendimento, o PAS, criando uma rede inovadora para o atendimento de urgências emergenciais. As UPA atuam de forma integrada ao Sistema de Atuação Básica e ao SAMU, a saúde da família. Teve uma imensa valorização com aumento de 222% recursos entre 2003 e 2015. E agora foi isso que o nosso atual presidente Lula fez para a saúde. Então agora vamos passar o que ele fez para os pobres. Porque, pelos que falam, as pessoas com mais baixas questão financeira votaram mais nele. Porque, pelo que consta, é isso. Então, um dos principais responsáveis pela diminuição da miséria do país foi o Bolsa Família, maior programa de transferências de renda do mundo, utilizando como modelo para programas em mais de 15 países. Para cada investimento no programa era 1,78 voltava à economia mundial. Infelizmente, o programa foi extinto por Jair Bolsonaro. Com o programa, a modalidade infantil para desnutrições foi reduzida em 58% e por diária em 46%. Quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência em 2003, mais de 12,5 milhões de brasileiros viviam sem energia elétrica em suas casas e comunidades. Para resolver isso, Lula criou o Luz para Todos no início do seu governo em 2013.
programa completou 10 anos e atingiu a marca de 15 milhões de pessoas beneficiadas, recebendo os elogios da ONU, que afirmou que a iniciativa brasileira era um exemplo a ser seguido pelas demais nações. Então, foi essas coisas que o Lula, na presidência dele, fez para o Brasil, para a educação, para a saúde, para as pessoas com baixas sequências financeiras. E aqui, o que o Lula fez de bom para a classe média? Nós falamos da classe baixa e agora vamos falar da média. Em 2002, 44% da população pertencia à classe C, composta por pessoas com renda familiar mensal de 2,5 a 11 salários mínimos. 8 anos depois, ela correspondia a 52% dos brasileiros, enquanto a classe I recolhia de brasileiros, enquanto isso, a classe de 30,5% para 18,5%. No topo da pirâmide, as classes A e B passaram de 13% para 15,5%. Então, foi isso uma das coisas que ele fez para a classe média. Entende? E aqui, o que o Lula fez para o emprego e o salário? O que ele fez? Muitas pessoas perguntam isso. Então, tá aqui a resposta. Em 13 anos de governo do PT, foram criados 20 milhões de empregos formais, resultado da obsessão de Lula em criar vagas e permitir que todos possam ter emprego dignos e com direito. Em 2006. Lula instaurou a política de valorização do salário mínimo, fruto de intensa negociação com movimentos sindicais. Então, vamos acabar por aqui. Eu ia falar tudo, mas o vídeo vai se tornar muito longo mesmo. Então, essa foi uma das coisas que o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, fez na sua presidência. Ele fez várias coisas. Assim, ele teve ponto negativo? Sim, teve. Mas se a população resolveu votar nele de novo, foi porque ele foi um bom presidente. Ele mudou várias coisas, ele consertou várias coisas, modificou e tudo mais. E assim, a minha opinião sobre é que ele pode ter roubado? Pode. Pode ter feito coisa errada? Pode. Mas se a gente for parar em coisas erradas, só nas coisas erradas que fazemos, estamos ferrados, né? Então, é isso. Foi isso que o Lula Inácio da Silva fez para o nosso Brasil nos seus anos de previdência. Esse ano que ele foi eleito, ele prometeu várias coisas para o ano de 2023. Vamos pedir a Deus e possamos que as coisas, em vez de piorar, possam melhorar, tá? Então, foi essas coisas que o Lula fez. Fez várias coisas boas. Se for parar para prestar atenção, ele fez mais coisas boas do que coisa ruim. Mas cada um tem sua opinião em si. Então, agora iremos falar do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá começar a falar sobre ele? Então, agora vamos falar do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou melhor dizendo, Bolsonaro. Eu fiz várias pesquisas, sim. Sobre coisas que ele fez, sim. Mas assim, quase não apareceu nada. Eu fiz várias pesquisas. Pesquisei de ontem até hoje, o dia inteiro, não achei. Eu achei coisas que falam sobre como ele começou e tudo mais. Então, vamos falar. Quando ele começou a presidência,
pelo que a gente ouve, a gente vê e tudo mais, ele iniciou e já foi chegando a pandemia. Ele começou em 2018 e já começou a pandemia. Aí, então, já não teve como fazer várias coisas. Então, ele teve a vacina, que muitos dizem, e pelo que eu pesquisei, muitos dizem que ele atrasou. Ele fez um atraso nas vacinas, porque ele não acreditava nisso, pois ele falava que as vacinas iam transformar as pessoas em alienígenas, em bichos, em monstros, em coisas sobrenaturais, melhor dizendo assim. Então diz que ele teve um atraso, disse que ele não tinha liberado. Aí, depois de várias pessoas morrendo e tudo mais, diz que ele liberou. Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Não me julguem, por favor, porque pelo que eu li do Lula, né, e tal, e assim, eu fiz, foi lendo, foi pesquisa e tudo mais. Não sou eu que estou falando, não me julgue. Também diz que ele tem um sigilo de 100 anos que vai ser revelado. Veremos que sigilo é esse, se tem mesmo um sigilo e o que seria. Pelo que os povos dizem, ele comprou várias mansões, várias casas com dinheiro vivo, pagado na hora, né? Muitas pessoas dizem com isso que ele fez foi roubar. Mas apesar de ele ter atrasado a vacina, ele liberou a vacina. Era ruim se ele não liberasse, ele liberou. Apesar de ter muita burocracia, mas ele liberou. Muitas pessoas dizem também que ele ajudou, principalmente as pessoas da classe média. Ajudou mais. Eles diz que ajudaram nas empresas e tudo mais, que ficaram mais fácil para eles. Mas e o da classe baixa, Fernanda? Pelo que dizem, o Lula não é fã. Não é fã, não é fã, não é fã. Mas assim, não podemos julgar, não sabemos ao certo. Mas assim, pelo que demonstra alguns vídeos dizendo que ele não é coveiro, dizendo que, imitando gente falando que tinha pessoa morrendo, imitando gente com falta de ar, várias e várias coisas. Pelo que a gente vê, são várias coisas negativas, mas que os povo posta. Mas assim, coisas positivas é difícil de achar pelo que as pessoas postam. Lula teve muito mais mesmo de 4 anos de presidência. E assim, muitas pessoas, apesar de tudo, de falar que ele era ladrão, votaram nele. E ele ganhou novamente, que vai presidenciar a partir do ano de 2023. E Lula, e o Jair Bolsonaro, ou melhor, vou chamar de Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele o que teve? Praticamente 4 anos, porque ele vai ficar até 1º de janeiro, mas praticamente ele ficou 4 anos, e nesses 4 anos vocês podem ver que tem mais gente odiando ele que tudo. E tem gente falando que o Brasil morreu por causa disso, porque ele não é mais presidente. Veremos o que vai acontecer de agora para frente. Discutimos algumas coisas, não tem muito para falar sobre o Jair Bolsonaro, pelo mero motivo de eu não ter achado, gente, me perdoe. Eu cacei, não achei. Mas eu achei mais pontos negativos, ele brigando, coisa de corrupção, várias coisas. Mas assim, né, sabemos que ele tem vários pontos bons. Se eu achar, eu volto com um vídeo. Eu prometo que eu vou caçar. Se eu achar, eu volto com um vídeo falando tudo pra vocês, explicando direitinho pra vocês, tá ok? Então, é esse o vídeo de hoje. Desculpa não ter sido um assunto bom, um assunto animado, mas é esse o assunto de hoje. Então, muito obrigada, agradeço todos vocês. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like, por favor, se inscreva, me ajuda bastante. Um beijão a todos vocês e vamos encerrar. Tchau.